Olá, gente. Meu nome é Emerson e este é o Crescimentando. E neste vídeo eu vou apresentar um pouquinho sobre o livro de Gênesis, do 1 ao 11, pegando os principais textos e dissecando cada um deles para apresentar de maneira bem dinâmica e rápida os principais textos sobre as origens. Essa aula em específico, ela está sendo feita eh, voltado para a escola Arca, embora sirva para todo mundo, no sentido de dar um material teórico para eles sobre criação e evolução de uma perspectiva mais cristã, mas não só cristã, mas também de religião como um todo. Em si, uma forma naturalista de ver o mundo. Então, o título dessa apresentação é Gênesis do 1 ao 11, apresentação dinâmica dos textos bíblicos sobre as origens. Então, o mapa mental da lógica sobre criação e evolução. Aqui eu criei um mapazinho representando as teorias cristãs sobre a origem do universo e da vida na Terra. Então temos quatro visões principais para quem não sabe. Temos a visão criacionismo da Terra Jovem, que é a visão tradicional. Temos o criacionismo da Terra Antiga. Temos o design inteligente. Temos o criacionismo evolutivo ou teísta evolucionista. E eu vou explicar o que é cada uma delas. E também temos a visão sem teorias. O que seria sem teorias? Sem teoria seria basicamente uma pessoa que ela quer pensar independentemente. Ela não quer pensar nessas caixinhas. São formas de organizar o pensamento e ela quer pensar para além disso. Então, cada uma dessas caixinhas aqui, elas são grupos e a pessoa ela pode querer aproveitar cada coisa, um pedacinho de cada um desses grupos e formar uma teoria ou citar informações de maneira assistemática sobre esse tema. O que pode incorrer aqui geralmente é que quando você não tem uma teoria muito formada, você pode citar informação de uma teoria e de outra que acabam se contrastando sem você perceber. E no momento de um debate ou de uma conversa, aquilo pode passar despercebido e quem está conversando com você indicar aquela incongruência no seu pensamento. Então, o livro principal que eu vou apresentar sobre a origem do, da Terra e dos seres vivos, segundo a Bíblia, são as quatro visões cristãs sobre a criação e evolução e design inteligente, A Origem, que é um livro que pega os principais autores ou defensores de cada um desses temas aqui, ou dessas visões cristãs sobre a origem, e coloca eles para conversarem no mesmo livro. Então, vai ter um autor principal aqui da Terra Jovem, vai ter um autor aqui representando a Terra Antiga, que são pessoas que são defensoras de cada um deles, de cada uma dessas teorias. Elas vão ser colocadas ali naquele livro, cada uma vai especificar, explicitar a forma de pensar daquela teoria, e também vai ter um momento de crítica e também de réplica e tréplica nesse processo. Então é bem interessante, um livro muito bom que representa essas quatro visões muito bem. Eu indico para vocês. Então, quando a gente fala sem teorias, é importante entender para que serve isso e por que apenas argumentos. É importante saber que você citar as coisas de maneira sistemática pode levar a problemas. A não ser que você parta de um pressuposto em que você, de certa forma, estude anteriormente para pegar informações que você quer, como eu fiz, de cada uma dessas teorias e compactar em uma teoria sua a respeito das origens. E você não é obrigado a concordar com nenhuma delas. Mas você tem que perceber quando aquilo está sendo incongruente ou não, ao citar evidências ou outras coisas mais. E a gente pode citar uma nova teoria. Eu tenho uma nova teoria sobre isso, que é uma mistura de criacionismo evolucionista, design inteligente, Terra Jovem e Terra Antiga. É uma interseção entre esses quatro aí. Mas eu não vou especificar aqui, não. Vou geralmente focar mais nessas quatro teorias principais. Então temos o criacionismo da Terra Jovem. O criacionismo da Terra Jovem, especificamente, vai apresentar o livro de Gênesis do 1 ao 3, de maneira literal. Ou seja, aquela coisa está relatando realmente como aconteceu aquilo, reproduzindo de maneira a relatar, de certa forma, a realidade do que ocorreu. Então, o criacionismo da Terra Jovem foca muito nisso. E basicamente defende que a Terra ela tem 7 dias literais, é uma Terra jovem, e que desde o início da humanidade nós temos cerca de 7.000, 6.000 anos
É o que é discutido. E alguns dizem que é 20 mil, outros dizem que é 15 mil. Mas que, enfim, os 7 dias de criação foram literais. E esse é o que importa para essa teoria. Já o criacionismo da Terra Antiga acredita que o Gênesis 1 ao 3 representa realmente o que aconteceu na realidade. Só que a parte dos anos, da forma como é colocada, não, a parte dos dias como é colocada ali de certa forma, não é 7 dias literais que está acontecendo ali. São bilhões de anos. Cada dia daquele ali representa bilhões de anos que estão correndo. E existem pausas entre cada uma dessas, daqueles dias. E aquele texto ali, embora seja literal, representa a realidade. Ele não coloca, ele coloca o ano de maneira simbólica ali. Ele coloca, de certa forma, os dias, mas ele quer falar anos ali. Enfim, eu vou explicar isso mais pra frente. Pode não ter ficado muito claro. E você tem um Gênesis literal figurado, se você não seguir teoria nenhuma. O design inteligente é definido, diferente das outras teorias que tentam discutir a partir do Gênesis. O design inteligente é uma teoria que ela não parte da Bíblia, ela parte da natureza para dizer que toda a natureza ela não evoluiu, mas ela representa que existe um criador. Então, o que acontece? Existe um criador inteligente e que a natureza, da forma como ela foi feita, do mais simples para o mais complexo, e da forma como foi organizada, passo a passo, como foi ocorrendo as coisas, representa um desenho de um ser inteligente. Nesse caso seria Deus. Então ele parte da natureza, da evidência da natureza, do design da natureza, para discutir e para dizer que existe um Deus e que o evolucionismo, de certa forma, está errado. E o criacionismo é evolucionista. Esse aqui é a mais diferente e mais nova dessas teorias. É um criacionismo que acredita na evolução por completo. E aí eu vou discutir um pouquinho com vocês o que seria evolução. Basicamente, o que ele tenta discutir é que o Gênesis do 1 ao 3 foi no sentido figurado. E representa, não aconteceu daquela forma mesmo. Aquela questão de Adão e Eva, os 7 dias como Deus foi criando, ali são simbologias e são representações, uma alegoria para representar algo que Moisés queria falar com o povo daquela época e queria refutar algumas teorias a partir da forma como ele escreveu. Então, ele não queria representar aquilo daquela forma especificamente. Gênesis do 1 ao 3 não é uma representação real. E sim uma alegoria da criação, pegando aquilo que é essencial e tentando refutar alguns deuses egípcios, já que o povo de Israel tinha saído do Egito. E para ele, esses anos que a Bíblia fala, como foi tudo figurado e tudo no sentido simbólico, demorou bilhões de anos para acontecer. Do início até o fim. Então, seria basicamente isso. E voltando um pouquinho sobre isso, o que a gente precisa entender a respeito disso é que todas essas teorias aqui, elas são uma combinação de algumas coisas em especial. Combinação. Então, cada um deles vai discutir o Gênesis, se vai ser literal ou simbólico. Vai ter essa discussão em cada um deles, é o primeiro ponto. O segundo ponto é as evidências que a natureza nos diz. Alguns vão acreditar em umas evidências, outros vão dizer que existem evidências diferentes, vão olhar por um ângulo diferente as evidências. E cada um desses tem uma lógica diferente de como juntar essas evidências e o que a Bíblia fala para juntar numa teoria. Então todos esses são combinação de Gênesis, evidências e lógica. E cada um, como interpreta de uma forma diferente, vai gerar teorias diferentes. Especificamente o design inteligente é um pouquinho diferente, mas de certa forma, indiretamente, segue a mesma lógica. E aí você deve estar se perguntando, todos aqui creem na evolução ou não? Basicamente, eu quero fazer uma separação de 3 termos. Existe o que a gente chama de evolução, existe o que a gente chama de teoria da evolução, e existe uma coisa chamada evolucionismo. Primeira coisa, vamos começar por evolução. Isso eu vou discutir mais para frente, mas já quero adiantar aqui. Evolução, basicamente, seria modificação com descendência. Seria microevolução. Todas essas teorias aqui, elas de certa forma acreditam na evolução. Provavelmente deve ter sido um choque para você ouvir isso agora. Mas o que seria evolução? Evolução é só modificação com descendência, ou seja, descendência, na verdade, com modificação. Então, um determinado, por exemplo, o pai e a mãe de vocês geraram vocês,
E vocês, de certa forma, têm características que vieram do seu pai e da sua mãe. Quando você tiver seus filhos, vai ter uma característica sua especificamente, mutações suas, mas também vai ter do seu pai e da sua mãe. Então, cada indivíduo ele vai gerando características novas e características próprias dele, bem pequenas, que vai sendo passado pelas gerações. Isso seria evolução. Só que o que é discutido é se essa chamada microevolução, porque acontece o que é micro. O micro vem de pequeno. Como são pequenas mudanças, se essas mudanças elas acontecem em larga escala ou em pequena escala. E aí, por exemplo, o criacionismo da Terra Jovem acredita na microevolução. Todos aqui acreditam na microevolução. Acredita que existem modificações com descendências e que existem vários mecanismos pelo qual essas características podem ser passadas adiante e podem até ser importantes para o indivíduo. Só que existe a teoria da evolução, que aqui já é um salto a mais. A teoria da evolução, basicamente, é a teoria que acredita que a evolução, que é essa descendência com modificação, é a principal forma de explicar, ou a única forma de explicar a origem de todas as espécies e seres vivos. Ou seja, ele não está dizendo mais só que existe modificação com descendência. Agora ele foi para um estágio posterior. Ele está dizendo que todo ser vivo e toda a natureza ela foi gerada por essa evolução. E aí, só quem vai concordar com isso é o criacionismo evolutivo. Para o criacionismo da Terra Jovem, o design inteligente da Terra Antiga, o que eles vão dizer até no máximo, basicamente, é que a evolução pode gerar espécies bem próximas ou indivíduos bem parecidos um com o outro, mas que existem limites entre espécie, nível de espécie e gênero, que são espécies parecidas, gênero, de certa forma, são espécies parecidas, ou que tem uma descendência muito próxima, mas que isso não pode gerar indivíduos complexos, ou seja, não pode sair de uma coisa muito simples, como por exemplo, um determinado tipo de réptil, e ao longo da filogenia, que é chamada essa árvore de geração de espécies, não pode gerar todos esses seres vivos. Então a teoria da evolução passa mais, diz que todo o ser vivo foi gerado pela evolução. Então aqui só o criacionismo evolutivo acredita. Você percebe que tem uma diferença entre a evolução e a teoria da evolução como um todo. A evolução todos acreditam, a teoria da evolução só o criacionismo evolutivo. E tem uma coisa que tem sido chamado de evolucionismo ou naturalismo, que nenhum desses daqui acreditam. É um passo a mais que não só que faz uma coisa que nem a ciência faz isso, né? Que a ciência ela pode até dizer que existe a teoria da evolução, que é uma teoria que parece que é a mais lógica para gerar as espécies, mas o naturalismo, o evolucionismo acredita que nenhum Deus ou não existe um Deus que gerou essa evolução. Já é um passo muito à frente. Diz que tudo isso foi gerado naturalmente e não existe nenhum tipo de ser na área metafísica que gerou essas espécies. Então, basicamente, o que ele está dizendo é isso. Ele está fazendo a negação de Deus. Então, quando você faz a negação de Deus, você está aplicando a teoria evolucionista meio ateia e também, de certa forma, você está fazendo uma pressuposição que a teoria da evolução não pode fazer. Você pode dizer até que a evolução faz sentido ou que, de certa forma, os indivíduos surgiram e as espécies surgiram através da evolução, mas você fazer esse salto de sentido de que de onde que veio a evolução, de onde é que veio tudo isso, e você dizer que tudo isso veio da própria natureza, já é um salto interpretativo mais filosófico, saindo para o campo da filosofia e saindo da esfera da própria ciência, de certa forma, acadêmica e puramente experimental. Então essas são as três diferenças principais. Então vamos agora à outra parte. É literal figurado. Então vamos lá. O livro de Gênesis do 1 a 11 apresenta 6 dias especificamente, sendo que o sétimo não vou mostrar aqui, já que o sétimo sempre é o dia do descanso, segundo a Bíblia, que Deus descansou. Então, o primeiro dia, segundo a Bíblia, Deus criou a luz e a escuridão. No segundo dia, é chamado de firmamento, ele criou as nuvens e as águas. No terceiro dia, ele criou a planta e a terra. No quarto dia, ele criou as estrelas e os luminares como um todo. No quinto dia, ele gerou os peixes e os pássaros. E no sexto dia, ele gerou os homens, o homem no sentido representação masculino e feminino, e animais terrestres. Então, esses foram 6 dias da criação. E aqui de outra forma. Então é isso, gente. Obrigado.
Eu até esqueci de colocar nesse vídeo, mas esse é meu contato. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei não dá um gostei se você não gostou. Se tiver alguma crítica ou comentário a fazer, comenta aí embaixo. Se inscreva no canal se você gostou. Também siga no Instagram. Este foi o Crescimentando e eu acho que nos vemos nos próximos vídeos, né? Até logo.